Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Mesmo que você esteja passando por desertos, por dificuldades, tribulações, Deus é contigo. Agora, você tem que entender uma coisa. Deus abençoa você. Como? Ele não abençoa resolvendo os seus problemas pura e simplesmente sem a sua participação, sem a sua aprovação. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus nos dá direção, nos dá sabedoria. Deus ilumina os nossos olhos, ilumina as nossas mentes, de forma que nós temos conhecimento do que nós temos que fazer e o que não podemos e nem devemos fazer. É assim que Deus abençoa. Então Ele abençoa você dessa forma: olha, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, vá por esse caminho aqui. Comece a plantar o que é bom a partir de agora. Plante a boa semente agora. E não espere os bons frutos hoje mesmo. Não espere que isso vá acontecer imediatamente. Não, mas aguarde. Continue plantando a boa semente. Que a seu tempo você vai colher os bons frutos. Agora, Deus não abençoa assim: olha, você está abençoado, os seus problemas estão resolvidos, as suas culpas, os seus erros estão perdoados e você então pode continuar pecando, pode continuar vivendo no erro. Não, não é assim, minha amiga, meu amigo. Deus nos dá consciência, Ele nos dá sabedoria, para a gente saber o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Essa é a bênção de Deus sobre você. Ainda que você esteja atravessando desertos dificílimos, desertos onde você passa no meio das cobras, das serpentes, dos escorpiões, dos leões. Você passa no meio dos animais ferozes. E você pode ter certeza, Deus abençoa você, Ele guarda a sua vida, para que você não seja morto, para que você não seja mortalmente ferido. Mas você que tem que passar pelo deserto e você tem que ter uma direção. Você tem que saber como vai agir. Então, você não vai ficar rodando de um lado para outro. Não, você tem que ter uma direção. Então, essa direção o Espírito Santo lhe dá. Agora, você não pode se compactuar com os seus inimigos. Você não pode, não deve se associar com pessoas que não querem nada com Deus e que não estão nem aí para a sua fé. Pelo contrário, até zombam de você. Não, você não pode se associar com essas pessoas. Mas aí você diz: mas, ô bispo, eu estou apaixonado por essa criatura, ela não é da igreja. Ser da igreja ou não ser não faz de grande diferença. O que faz a diferença é ser de Deus. Se ela não é de Deus, então não deve ser a pessoa certa, não deve ser a pessoa que você deve se associar. Fuja dela. Porque se você for em frente, você estará semeando a semente ruim e amanhã você vai se arrepender, e se arrepender amargamente não vai ter mais jeito. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar os pingos nos is. Quantas vezes nós batemos com a cara na parede por insistirmos em ouvir a voz do coração? Quantas vezes? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente tome uma direção na nossa vida movido pelo coração. E o coração, como você já sabe, está escrito, é desesperadamente corrupto e enganador.
Assim é o coração. Então o seu coração quer o que desagrada a Deus. É óbvio que a sua cabeça diz, não, eu não quero isso. Então, siga a voz do Espírito, siga a voz da consciência, siga a voz de Deus, a voz do que é certo, do que é justo, daquilo que verdadeiramente vai trazer frutos, porque está escrito que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre Deus e o diabo, que comunhão há entre o óleo e a água. Não tem comunhão, não tem jeito, minha amiga, ou é ou não é. Não há como você querer conciliar a luz com as trevas. Não há como você querer conciliar o seu ser, a sua vida limpa com uma pessoa que vive no pecado. Não há como você conquistar uma vida abençoada. Então, nesse aspecto, Deus não faz nada. Ele deixa você seguir. Se você insiste em seguir nessa direção, em dar ouvidos à voz do seu coração, então ele sai fora e deixa você quebrar a cara. E ele não pode fazer nada. Minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. O rei Davi, apesar dos seus erros, das suas falhas, apesar dos seus pesares, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Olha só, mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, ele errou. Ele falhou. Ele seguiu a voz do coração ao invés de seguir a voz de Deus. E chega ao ponto dele deixar para a gente instruções de como nós devemos nos comportar neste mundo. Ele diz assim, no Salmo 37, ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, como a grama, e murcharão como a grama verde. Olha só, ele faz um alerta para que nós, e isso não é Deus que vai fazer, não. Não é Deus que vai impedir-me de eu ter inveja dos que praticam a iniquidade. Não, sou eu que tenho que fazer isso. Sou eu que tenho que esquecer os que praticam a iniquidade, que aparentemente tem sucesso, aparentemente tem muito dinheiro, tem isso, tem aquilo, vive no glamour dessa vida. Eu não tenho nada com eles, eu tenho comigo. Eu tenho que guardar a minha vida. Sempre fui assim. Eu vou dizer para você uma coisa, desde que eu conheci o meu Senhor Jesus, nunca mais eu fiquei olhando para a vida dos outros. O que o fulano faz ou deixa de fazer, se o sujeito está prosperando, mesmo vivendo na mentira, no roubo, na corrupção, na sujeira, na hipocrisia, na patifaria desse mundo, eu não quero nem saber da vida do sujeito ou da pessoa. Eu não quero saber. Eu cuido de mim. Eu tenho que tomar cuidado de mim. Eu sempre procurei ver a minha vida diante de Deus. Deus é o meu espelho, então eu fico olhando para ele. Eu vejo Deus na palavra dele, nos seus servos, nos servos do passado, em Abraão, em Isaac, em Israel. Então eu vejo esses homens que eram obedientes, que eram fiéis a Deus. Então eu me espelho neles. Eu não me espelho naqueles que hoje estão diante dos meus olhos, vivendo na prostituição e aparentemente indo muito bem. Porque um dia, cedo ou tarde, eles definharão como a grama. Eles vão ficar seco como a grama durante o verão causticante. Davi diz assim, não te indignes. Não fique revoltado, não fique chateado por causa dos ladrões, dos bandidos, da falta de assistência que o governo deveria dar
e que não deu até hoje, que não vai dar e que não vai dar nunca, porque entra governo, sai governo, tudo é a mesma coisa, seja prefeito, seja governador, seja presidente, seja lá o que for, seja o patrão, seja o empregado. Nós não podemos esperar de ninguém senão de Deus. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal, a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva. Definharão como a relva. Aí ele conclui dizendo assim: confia no Senhor e faze o bem. Olha só, não apenas confie no Senhor, mas também faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Por exemplo, nós vamos ter amanhã, quarta-feira, à noite da salvação, aqui no templo, quando o bispo Clodomir mais 6 bispos, quer dizer, 7 bispos, estarão orando, intercedendo, clamando, suplicando e fazendo tudo que tem direito para prepará-lo para o jejum de Daniel a partir dessa quinta-feira. Então, amanhã, às 8 da noite, nós teremos essa reunião toda especial, com 7 bispos orando por você. E, com certeza, o bispo Clodomir vai falar como você deve proceder nesses dias que vão se suceder, os dias do jejum de Daniel. Porque o jejum de Daniel vão ser dias em que você vai oferecer sacrifícios diários para Deus, mas sacrifícios de justiça. Sacrifício de justiça. Quer dizer, sacrifício de justiça são uma vida limpa. Você vai procurar viver a sua vida, vai procurar alimentar-se da verdade, você vai deixar de se alimentar da mentira, de olhar para fulano, beltrano, o que esse fulano está fazendo ou deixando de fazer. Você não vai ficar criticando fulano, beltrano ou julgando quem quer que seja. Não, você vai cuidar de si, você vai cuidar da sua alma, você vai cuidar do seu coração, você vai cuidar para que a sua vida esteja no altar, você esteja lavada, limpa no sangue do Senhor Jesus, para que o Espírito de Deus venha sobre você, venha descer sobre você. Então amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, você terá a chance, a oportunidade para ser instruída como você vai proceder nesses dias, nesses 21 dias de jejum de Daniel, que são dias de ofertas de sacrifício de justiça. Quando você vai deixar de olhar as pessoas com inveja ou ficar com raiva daqueles que fazem isso ou fazem aquilo de errado. Não olhe para essas pessoas. Não olhe. Olhe para si. Cuide de si. Cuide de você. Cuide de você, você vai aprender muito, o Espírito Santo vai te dirigir, vai guiar você, ele vai mostrar que os seus erros, as suas falhas cometidas no passado vão servir para que você não venha mais cometer os mesmos erros e você então aprender e ser uma pessoa experiente na fé. Isso, ter experiências na fé. Então, minha amiga, meu amigo, é assim que Deus abençoa. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você nesse momento, eu estou abençoando, Deus está te abençoando, Ele está te alertando, está te alertando. É assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós chegamos para os nossos filhos e falamos: minha filha, não faça isso, isso é errado, não faça. Aí ele diz assim: não, mas eu vou, eu quero, eu sou adulto, eu não preciso mais de ficar seguindo os teus conselhos, eu sei o que estou fazendo. Aí vai, quebra a cara, o que a gente pode fazer? Nada, zero. Assim também é Deus. Deus fala. Na pessoa do Espírito Santo, ele orienta. E não segue, não obedece quem não quer. Quem não quer. É claro, quem não quer obedecer vai sofrer as consequências da sua desobediência, da sua rebelião. E quem obedecer,
então será feliz na terra, será alimentado da verdade. E é como o próprio Deus fala, através de Davi: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas isso não acontece imediatamente. Por exemplo, eu estou agradando a Deus, pregando, ensinando, orientando, exortando, advertindo o povo dele. Deus vai me abençoar. Mas eu não espero que essa bênção toda que eu quero, que ele venha satisfazer o desejo do meu coração, aconteça hoje, ou então daqui a pouquinho, ou logo mais. Eu espero que aconteça um dia. Seja hoje, seja amanhã, semana que vem, o mês que vem, não importa quando vai ser, eu espero ser atendido. E eu sei uma coisa, olha só que bacana. Enquanto eu não colho fruto da minha obediência, eu estarei vivo esperando que ela venha se completar na minha vida. Quer dizer, se não aconteceu ainda, é porque eu ainda vou viver mais um tempo, até que aconteça. E acontecendo, aí sim, eu já posso ir. Por quê? Porque aconteceu aquilo que ele prometeu. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a gente tira proveito de tudo. Tudo. Não se perde nada quando a gente ouve e obedece a palavra do Deus Altíssimo. Graças a Deus. Vamos ouvir agora alguns testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, a herança que Jesus deixou para cada um de nós. Olha que maravilha. Jesus deixou uma herança para nós. Ele não falou assim: olha, eu vou me embora, vou esperar e vou voltar para vocês um dia. Ele disse assim: olha, espere em Jerusalém, porque eu vou mandar o meu substituto que vai guiá-los a toda a verdade. E ele, o Espírito Santo, o substituto de Jesus, veio no dia de Pentecostes. Então ele é a herança daqueles que creem. E creem aqueles que obedecem. Quem não obedece é porque não crê. Ninguém obedece se não crê, se não acreditar. Só obedece aquele que crê. Então, os que creem, ou seja, os que obedecem, têm o direito de receber o Espírito Santo, têm o privilégio de receber o Espírito do Altíssimo. E isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a razão da nossa campanha do jejum de Daniel a partir desta quinta-feira. E amanhã à noite, o bispo Clodomiro vai estar com mais 7 bispos aqui no templo, orando, clamando, suplicando, falando com Deus, intercedendo junto a Ele em seu favor. Amanhã, quem sabe, amanhã você já receba o Espírito Santo mesmo antes de começar o jejum, hein? Amanhã às 8 da noite aqui no templo de Salomão. Vamos ouvir o testemunho e voltaremos. Eu era uma adolescente triste, vazia. Eu não tinha prazer de viver com as pessoas, não tinha. Porque eu cresci em uma família conturbada, cheia de briga, de separação. Então eu olhava para o meu lado e eu via que eu nunca ia ser feliz. Nunca. Eu olhava para mim, eu pensava que eu não tinha oportunidade de ser feliz. E eu sentia uma tristeza enorme, enorme. Até o momento que a minha tia me levou para a Igreja Universal. E lá eu fui.
Teve um tempo, eu continuei indo, mas aquela tristeza não saiu de dentro de mim, né? Eu sabia que eu precisava de algo mais, que o fato de eu ir na igreja não era o suficiente. Então veio o jejum de Daniel. No começo foi difícil, porque eu sabia que eu tinha que abrir mão daquelas coisas que agradavam a minha carne, né? Uma coisa que eu amava era assistir TV, e eu sacrifiquei, eu me dei. E foi quando, no último dia do jejum de Daniel, um domingo, eu lembro que o bispo falou assim: alguns vão sentir, mas você sentindo ou não, você vai receber o Espírito Santo. E eu criei. Naquele momento foi inesquecível, porque eu senti uma paz dentro de mim, eu tive uma paz. E depois daquele momento, eu descobri que eu era importante, que Deus, Ele me amava. Hoje a minha vida mudou, sou transformada, aquela tristeza foi embora, aquele vazio foi embora. Tudo isso eu consegui através do batismo com o Espírito Santo, no jejum de Daniel. Durante os 21 dias do jejum de Daniel, eu parei com hábitos que eu tinha de escutar músicas, entrar em site de relacionamentos, assistir televisão, para estar buscando o Espírito Santo, né? Uma renovação na minha vida. Porque eu era uma pessoa depressiva, eu tinha muitas brigas na minha casa, eu vim de um relacionamento de 8 anos que só tinha briga por conta do meu nervosismo, né? Que eu era uma pessoa muito nervosa. Então, quando chegou o jejum de Daniel, eu passei a desejar na minha vida ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo na minha vida. Então, foi aí que, em uma das reuniões, eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria imensa que eu senti uma paz muito grande e isso refletiu também na minha casa, com os meus familiares. Agora eu tenho paz na minha casa, tenho tranquilidade. Antes eu brigava muito com os meus pais, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Hoje a gente tem paz entre nós. Não sou uma pessoa depressiva como eu era antes, né? Eu sei me controlar hoje em dia. Hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, então vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E não se esqueça que nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, oração intercessória por 7 bispos aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Às 8 da noite, 7 bispos estarão intercedendo a Deus por você. Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.